E o pessoal, quando você fala nisso, quais são as críticas em relação a esse medo da buquelização aqui do Brasil? Eu acho que quem tem que ter medo disso é o vagabundo, né, cara? Tá, a legislação penal frouxa. Para mim, segurança pública vai ser uma coisa, mais uma vez, a gente tem que ser radical, porque tem que ter um estanque nessa hemorragia, nessa sangria, cara. Você colocaria as facções como sem nenhuma dúvida, sem, porque são. Por que porque que são, por que que o PT Vilela, e o hoje, Lula tão reticente? Se você analisar, existem relatórios de inteligência que mostram que tem Hezbollah aqui dentro do Brasil, Hamas aqui dentro do Brasil. Atuando já? Atuando, lavando dinheiro na tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina, ali em Foz do Iguaçu. Cara, isso é em muito Minas grave. Gerais tem empresas lavando dinheiro por Hezbollah, inclusive pessoas que são nas listas aí internacionais de terroristas, que têm o CPF deles em empresas aqui no Brasil. Então é óbvio, o Brasil é uma rota de tráfico de armas e tráfico de drogas, que isso abastece e financia o terrorismo. Então essa questão que nós brasileiros temos que resolver. E quando você vê o Lula reticente com relação a isso, ele está fazendo gesto para quem? Para essas organizações criminosas. Oi amigos, aqui é Maurílio, tudo bem? Dá uma força para o nosso canal, se inscreve aí, deixe seu comentário, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Está fazendo gesto para o PCC. O argumento dele é que os Estados Unidos ou qualquer outro país poderia entrar aqui para combater o terrorismo. Ele usa a narrativa do medo, Vilela, exatamente para poder fazer média com esse segmento que vota majoritariamente nele. Todo mundo cita aí, dá um Google aí, vocês vão ver, o 2022, como é que as cadeias ficaram em festa quando o Lula foi anunciado presidente da República. É por quê? Lembra um diálogo do Marcola que vazou, um áudio? Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Com o PT nós tinha diálogo cabuloso. Aí com esse governo Bolsonaro, esse diálogo veio a público em 2019, com o governo Bolsonaro a gente não tem mais esse diálogo. Já transferiram, né, os cabeças das facções criminosas para presídios de segurança máxima, presídios federais. Então tem que ser isso. E dá para fazer. Eu vi ali como é que funciona em El Salvador. Lá um país pequeno lá? Conseguiu. Eu tive lá. Qual que é? Eles fizeram algumas coisas que nós já começamos a fazer. Que foi mudar a legislação penal. Lá são várias coisas, mas a lógica era a mesma, tá? O Vilela lá são chamadas pandilhas, né? Que são as organizações criminosas que tem aqui no Brasil. Que eram essas organizações criminosas que dominavam territórios. Então eles tinham que recuperar esse território. E como havia um modus operandi dessas quadrilhas, havia uma hierarquia, eles eram uma espécie de empresa do crime. Eles eram um governo paralelo que impunham as suas leis naqueles locais. Então, assim, eles criaram lá um crime de pertencimento a uma organização criminosa. Então, simples fato de você ser identificado como pertencendo a uma pandilha daquela... São tatuagens, né? Isso também ajudava a identificar. Ajudava a identificar. Lá, por exemplo, tinham facções criminosas que quando você via tatuagem que eram gotinhas no rosto do vagabundo, sim, aquilo era a quantidade de policiais que ele já tinha matado. Cara. Aí tinha alguns desenhos que identificavam, essa aqui é da pandilha A, essa aqui é da pandilha B. Então eles criaram eles mudaram a legislação penal, criaram esse crime de pertencimento a uma facção criminosa e começava a pena com 20 anos de cadeia e sem direito a nenhum benefício de progressão de regime, essas coisas. Aqui a gente fez isso agora recentemente. Eu até ajudei a construir junto com o Derrit, foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados, né? O Lula, por medo de ser vinculado a um defensor de bandidos e não defensor das vítimas, como nós defendemos o cidadão de bem, ele acabou sancionando as partes principais e hoje, no Brasil, você pertencer a uma organização criminosa também começa uma pena de 20 anos de reclusão. A gente mudou o percentual da pena que a pessoa tem que cumprir para ter direito a uma progressão de regime, por exemplo. Nós mudamos os critérios para audiência de custódia, ou seja, que essa porta giratória que o marginal rouba, tem 100 inquéritos por roubo de celular,
o cara pega com roubo de celular de novo e é solto no mesmo dia na audiência de custódia. Isso vai acabar. Agora é uma espécie de... É um Como critério faz? Lá que é uma habitualidade criminosa. Então, apesar da pessoa não ter uma condenação transitada em julgado, porque ela só é reincidente quando ela comete um crime, né, novamente, ela é condenada a segunda vez, já tendo uma condenação transitada em julgado anteriormente. Agora não, se o cara é um criminoso habitual, o juiz já pode, ao invés de conceder a liberdade provisória para ele, manter ele preso. A gente criou o crime autônomo de porte de fuzil, que não tinha. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no final de 2024, eles entenderam que o fuzil era um instrumento de trabalho do traficante de drogas. Porque numa situação em que um cara foi condenado por tráfico de drogas, portando um fuzil também, ao invés deles considerarem isso um crime autônomo, ou seja, o cara vai responder pelo tráfico de drogas e pelo porte ilegal de fuzil, tá com fuzil não é para fazer eles coisa consideraram boa, né? Que esse aqui era um instrumento para garantir a atividade final dele. Então, ao invés de ter uma pena maior, ele tinha um aumento da pena do crime de tráfico de drogas. Então, hoje não, o cara responde pelo tráfico de drogas, pelo porte ilegal de fuzil e por pertencer a uma organização criminosa. E o chefe de uma organização criminosa, só nesse tipo de crime, pode chegar a ter 80 anos de condenação. Então, assim, é para nunca mais sair. Isso tem que passar um recado para quem quer continuar investindo nessas atividades criminosas, porque se for pego, vai ser preso e não vai sair. Vai ter que continuar mais presídio, e se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Tem que ser assim mesmo, como aconteceu no Rio de Janeiro. Não dá mais, ninguém suporta mais essa situação. E não tem, é indefensável. A gente tem que defender o direito de ir e vir das pessoas, a soberania da pessoa sobre o seu celular, sobre a sua bolsa. Isso tem que acontecer. Hoje no Brasil, a gente tem cerca de 200 mil mandados de prisão em aberto que não foram cumpridos. E por que não foram? Porque por causa da impunidade, você não consegue investigar, a pessoa foge, você não tem número de policiais suficiente, você não tem tecnologia o suficiente para auxiliar as polícias. Enfim, então é uma série de fatores. E você tem, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, Vilela. Nós temos 43 mil presos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Sabe quantas pessoas só a polícia militar prende por ano no Rio de Janeiro? 46 mil. Então, olha como é que é a porta giratória, olha como é que é a impunidade. Vai ter que construir presídios, sim. São aproximadamente... A lá, eles construíram um presídio. Construíram em menos de um ano um presídio que é o CECOT, né, o Centro de Combate ao Terrorismo, que eles enquadraram essas facções criminosas lá como terroristas. Então, as pessoas só foram colocadas lá e a criminalidade despencou. El Salvador tinha 128 homicídios, já a taxa de homicídio, né, de 128 por grupo de 100 mil habitantes, hoje eles têm 0,4 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, virou um país seguro. Tá? Então, vi cenas, a galera saindo à noite com família, criança e bebê no centro da cidade. E assaltando, são os saidões que a gente também acabou. Né, com as saídas de feriados, né? Aquela história de alguém uma mulher que assassinou o pai e a mãe, dia dos pais e das mães, ela sai da cadeia e vai para casa. É um tapa na cara da sociedade. Então aqui a gente consegue, só para concluir a parte dos presídios, então a gente tem aproximadamente ali, Vila, 500 mil vagas de necessidade de construção de presídios. Para se construir mais presídios? Então precisa ter vontade de fazer mais nada. Não precisa aprovação? Não tem que ter aprovação, tem que ter investimento. E seriam privados ou do Estado? Não, os presídios hoje no Brasil são privados, são administrados pelo poder público, né? Então, são servidores penitenciários. Mas a ideia é privatizar alguns ou não? Eu não estou nem pensando nisso, porque tem uma prioridade, a gente tem que fazer a lei ser cumprida, a gente tem que manter esses caras mais tempo presos, porque, Vilela, são sempre os mesmos ali, 80% dos crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. Só de você tirar eles do convívio social, já vai ser uma sensação imediata de melhoria na segurança pública no nosso país. E se nós construirmos 500 mil vagas nos presídios, em presídios brasileiros, se você fizer uma conta ali de aproximadamente, se não me engano, eram 700 reais um metro quadrado, alguma coisa assim, eu fiz uma conta para dar... Com 35 bilhões aproximadamente, você consegue construir essas vagas. Só para você ter uma ideia, só o que a Polícia Federal estima que foi desviado na investigação da Lava Jato são 42 bilhões. Quer dizer, dá para construir esses presídios, ainda sobram 7 bilhões, né, para você usar, para qualificar essas pessoas, dar uma alternativa para que eles deixem a vida do crime em algum momento, que eles se profissionalizem, se alfabetizem, enfim. Não, aqueles que queiram deixar a vida do crime também tem que ter um caminho para seguir. Então, assim, óbvio que eu estou reduzindo, estou falando só da parte criminal, tem a parte da educação, tem a parte social, tem a parte familiar, tudo isso acaba, de uma forma ou de outra, impactando em índices de criminalidade. Eu estou falando aqui apenas de uma vertente, que eu acho que a gente consegue dar um passo importante agora com a entrada em vigor dessa lei.
E o pessoal, quando você fala nisso, quais são as críticas em relação a esse medo da buquelização aqui do Brasil? Eu acho que quem tem que ter medo disso é o vagabundo, né, cara? Então, assim, os defensores de direitos humanos têm que entender que a gente tem que defender direitos humanos para as pessoas que estão sendo vítimas hoje, que estão morrendo por nada, cara. A pessoa vai tomar seu celular na rua, você entrega o celular, não foi com a tua cara, você é playboy, te dá um tiro na cabeça. Exato, tem vídeo do cara entregando o celular, um ciclista e tomando tiro. Vídeo, porra, o cara arranca um pai do banco do motorista do carro, joga no chão, dá tiro na cabeça, na frente da filha que tá ali do banco do carona. Pô, não dá pra ter tolerância com esse tipo de coisa a mais, entendeu?